Se você vende no Mercado Livre, já percebeu uma coisa. Analisar campanhas dá muito trabalho. E quando a operação cresce, então? Isso vira um problema operacional gigante e sério. Por quê? Porque você precisa analisar tarifa, frete, logística, rebate, margem, lucro e as campanhas. Que campanhas estão ativas, que campanhas estão disponíveis e se vale a pena ou não. E fazer isso manualmente consome tempo, exige experiência e ainda aumenta o risco operacional, porque o humano ele é factível ao erro. Foi exatamente por isso que eu criei o Exos Profit. Meu nome é Marcelo Fabiani, eu atuo há anos com operação dentro do Mercado Livre e ao longo desse tempo eu também utilizei diversas ferramentas. Só que as ferramentas, ora resolviam parte dos problemas, ora não supriam a necessidade. E aí eu sentia falta de alguma coisa para analisar toda a parte financeira e me ajudar na automação da minha operação, para liberar meu tempo, para eu poder olhar mais a estratégia. Além disso, eu também tenho um background muito grande na área de tecnologia. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei mais de 30 anos em grandes empresas, desenvolvendo sistemas complexos, performáticos e escaláveis, como Itaú Unibanco, CVC, Serasa e também no Mercado Livre. Então, a Exos Profit nasceu justamente da combinação dessas duas coisas, tecnologia e operação real. Na prática, quando a operação cresce, muitos sellers têm que dedicar pessoas para acompanhar de perto as campanhas, preço e margem. E mesmo assim, ainda existe chance de errar, porque errar é humano e todo o processo manual tem uma grande chance de ter erros. O problema é saber qual campanha realmente faz sentido financeiramente. Por quê? Porque às vezes eu vendo mais e ganho menos. E é exatamente por isso que nasce o Exos Profit, para ele te ajudar nessa automação da sua operação. Então agora, direto ao ponto, eu vou te mostrar como o Exos Profit funciona. Desde a sua conexão de conta, ou seja, o começo, como você entra, como você conecta, como você habilita a sua conta do Mercado Livre, até a execução dos processos de automação de campanhas. A ideia do Exos Profit é ser simples e intuitivo e entendível, que é o mais difícil na maioria dos sistemas. Você conecta a sua conta do Mercado Livre uma única vez. E daí, o sistema já consegue capturar os seus anúncios, MLBs, campanhas, rebates, e ele vai fazer a mágica acontecer de fato. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é estar conectado na sua conta do Mercado Livre. E aí você vai acessar a URL, o endereço do Exos Profit. A primeira coisa que ele vai te pedir é para você entrar com uma senha, um usuário Google, ou seja, você tem que ter um e-mail do Google. Tá? Uma vez que você clica no botão Entrar, você vai selecionar a conta que você quer fazer o login. Ele vai entrar na tela do Exos Profit, vai te pedir para conectar com a conta do Mercado Livre, então a gente vai clicar em Conectar no Mercado Livre. Neste momento, você vai autorizar o Exos Profit a ter acesso à sua conta. Uma vez autorizado, a tela do Exos Profit vai entrar e aí eu vou te mostrar como funciona em detalhes. Muito bem. Aqui a gente tem a conta conectada. Aqui você está num trial. Hoje ele está em 30 dias, a gente vai aumentar um pouco isso. Então essas duas informações aqui em cima, os dois quadros são mais informativos. Aqui em cima você tem o e-mail que está conectado a essa conta. Aqui você tem um card de executar otimização, onde você tem um escopo de execução. Esse escopo de execução ele está relacionado aqui em cima no seu plano. Então, nós temos alguns planos que vão permitir executar até 1.000 anúncios, 500 anúncios, 300 anúncios. E algumas execuções por dia. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Então, aqui em cima, você vê exatamente qual a limitação de anúncios que você vai ter no seu plano e quantas execuções você pode ter no dia de hoje. Tá? Muito bem. Então, aqui o escopo de execução é até 1.000 MLBs nessa minha conta. Aqui a primeira coisa que a gente vai configurar, o imposto que você o percentual de imposto que a sua empresa está inserida hoje. O meu é 9,57%. Eu vou clicar em salvar. Então, vou vir aqui, 9,57%, salvar. Tão simples quanto. Percentual de imposto, salvo. Depois a gente tem 3 botões, importar MLBs, rodar otimização e rodar precificação. Esse aqui a gente está em desenvolvimento, mas já é um spoiler. Tá? Já vou explicar como vai funcionar esse quadro. Aqui no canto, mais ou menos no meio, você tem um outro card que fala valor mínimo, custo e margem por SKU. Baixa o template, os SKUs, com os SKUs, preenche SKU, valor mínimo a receber por tipo de anúncio, clássico, premium, custo do produto, margem desejada e overprice. Então, essa margem desejada e overprice vai sair logo mais uma nova feature. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse momento, a gente já pode rodar a otimização completa, que ele já vai fazer uma mágica para você. O que ele vai fazer? Eu vou rodar aqui, ó. Rodar a otimização. Tá? Simplesmente me conectei, rodei a otimização. Ele aqui, ó, atualizando anúncios, tarifas e fretes. Então são 3 estágios. Aqui ele está pegando todos os seus MBs, todos os seus anúncios.
e todas as informações. Preço, frete, tarifa do Mercado Livre, tá? E vai importar. Depois, ele vai trazer todas as campanhas disponíveis para os seus anúncios. E por último, ele ainda vai fazer uma simulação, não vai fazer nada, não vai efetivar nada na sua conta. Ele vai comparar vamos deixar claro, como eu não coloquei ainda o preço de custo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu preço, se tiver com promoção ou não importa, ele vai pegar o preço do seu anúncio, se está lá R$100 o preço de venda, ele vai olhar as campanhas disponíveis. Se tiver alguma campanha que o preço para o comprador seja menor ou igual ao que você está praticando hoje, e o que você vai receber, sabe aquela de recebe do Mercado Livre? Se for igual ou maior do que você recebe hoje, ele vai te mostrar que essa campanha é elegível para você entrar. Então, ou seja, eu não coloquei preço de custo ainda, ele simplesmente vai ver assim, o preço para o comprador ficou mais atrativo? Ficou. O que eu vou receber no final, tirando tarifa, frete, e se tiver algum rebate em cima, eu vou ganhar mais ou igual ao que eu tenho hoje? Essa campanha é uma campanha elegível para entrar, porque eu vou ter mais visibilidade, mais exposição, maior chance de eu vender. Tá? Então aqui, ó, ele está ainda atualizando as tarifas e fretes. Olha aqui o que eu falei. Agora ele está na segunda etapa. Atualizando campanhas e rebates disponíveis. Ou seja, ele está entrando em todos os seus MLBs. Sabe aquela tela do Mercado Livre? Quando você entra aqui, ó, sabe essa? A gente está falando exatamente... Peraí. A gente está falando exatamente o que ele está fazendo. É isso aqui, ó. Ele está pegando todas as campanhas que o Mercado Livre disponibilizou para os seus MLBs, tá? E aí, para cada uma, eu teria que entrar, olhar cada uma, ver se faz sentido, rebate, valor que eu vou receber e tudo mais, e pedir para participar. Então, ou seja, quanto que eu não teria que fazer aqui para analisar e ver se aquilo faz sentido para mim? Quanto tempo eu não gastaria? Eu mesmo gastava mais de 4, 5, 6 horas e fazia isso às vezes uma vez por semana. Aqui vocês vão ver a mágica acontecendo em minutos. Olha lá, ele rodou as 3 etapas. Como eu rodo esse sistema aqui com frequência, olha o que aconteceu. Eu tenho, aqui ele mostra para você o resumo da execução. Eu tenho 780 MLBs hoje, tá? E eu tenho mais de 400 SKUs. Então ele falou, otimização finalizada, uma campanha elegível para ativação. Opa, tem uma campanha ativa. E aqui ele me gera alguns botões. Então eu tenho um botão de final, um de detalhado e um de inventário. E um de ativar essa campanha, ou seja, ele não fez nada ainda, ele simplesmente simulou para você. Todo aquele trabalho de analisar as campanhas ele já fez. Legal? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês agora cada arquivo. Cada arquivo que você baixa aqui é um CSV. Você vai importar isso para uma planilha. Eu uso o Google Drive, do Gmail, é gratuito e super fácil. Então eu vou baixar inventário, baixei lá, inventário. Ele bota o dia de hoje e o horário que foi gerado, que foi executada essa rotina. Eu vou baixar o detalhado e vou baixar o final. Agora aqui eu vou simplesmente importar o arquivo. Tá? Então eu vou gerar uma planilha limpa, uma nova planilha. Eu vou botar aqui Mercado Livre. Tá? E vou importar o arquivo de inventário. Fazer upload. Vai estar na sua pasta de downloads. E vou pegar o inventário. Tá vendo aqui? Ó? Data de hoje, horário. E vou mandar gerar. Inserir novas páginas. Beleza. Olha o que aconteceu. Esse aqui é um arquivo fantástico. Tá? Então só vou expandir todas as colunas. Eu vou botar aqui um filtro. E vou congelar aqui a primeira linha. Então vou congelar a primeira linha. E vou congelar até a primeira coluna. Beleza, tá bom? O que a gente tem aqui? A gente tem o MLB, o número do MLB, se ele é um catálogo ou não, se está um status ativo ou não. Então tem status aqui, ó, desativado, pausado, under review, ou seja, está em algum estágio lá do Mercado Livre que está sobre revisão. Se é um MLB que tem variação, então aqui você vê que a gente tem aqui, ó, para o MLB final 89, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 variações. O SKU de cada variação, o título, né? Vamos mandar para a direita. Ele traz a quantidade de estoque que você tem nesse anúncio. Se é um anúncio premium ou clássico. Qual o percentual das taxas de negociação que o Mercado Livre cobra para cada tipo de anúncio e categoria. Tipo de logística, se é full ou envio. Envio aqui seria places, tá? E também vai aparecer flex aqui.
Preço base é o preço que você cadastrou o seu produto. Tá? Então é o preço cheio. Tem desconto ou não? Cara, eu coloquei desconto nesse anúncio. Tem campanha ativa? Tem campanha ativa. Qual que é a campanha ativa? É a chamada Maio Basic. Qual a data final dessa campanha? Expira 9 de junho. Qual que é o desconto em percentual? 19,8% de desconto. Aqui a gente pode deixar com 2 casas decimais aqui. Qual é o valor do desconto? R$ 74,00. Qual o preço final depois do desconto? R$ 299,80. Essa campanha tem rebate? Não, mas tem algumas que tem rebate aqui, ó, 12,50. Quanto que o Mercado Livre vai cobrar de taxa de valor de negociação desse MLB quando eu vender? R$ 34,48. Qual o custo do frete? Quanto que eu recebo do MELI? 240. Qual o meu imposto? É 9,57, que eu cadastrei no Lexus Profit. Quanto que eu vou pagar de imposto por essa venda? 28,69. Quanto que eu vou receber líquido, tirando todos os custos? 211,98. Tá? Então, ele chega até aqui. Só que eu não tenho o custo do produto e, consequentemente, eu não sei quanto que eu lucrei nesta operação. Essa é a planilha de inventário. Pessoal, eu acabei não gravando a tela. Então, eu aproveitei, tirei um anúncio meu de campanha e rodei de novo a otimização, tá? Então aqui é aquela que a gente tinha rodado anteriormente, eu rodei uma outra otimização e aqui ele me deu ativar 4 campanhas, tá? Aqui quando ele fala 2 campanhas elegíveis para ativação, na verdade são 2 MLBs com campanhas ativas para ativação. Eu vou melhorar essa mensagem depois, tá? Então aqui é a mesma coisa, eu vou baixar os arquivos final, o detalhado e o de inventário, né? Eu já tinha importado o inventário aqui, eu vou importar agora o final. Eu vou importar o final. Aqui, inserir novas páginas. Então aqui, o final, nada mais é as mesmas informações que a gente tem no arquivo de inventário, tá? Só que agora, em relação a campanhas. Deixa eu congelar aqui. Primeira linha, deixa eu congelar a primeira coluna. Muito bem. Eu vou vir aqui no final e tem uma coluna chamada ação. Eu vou pegar aquelas que ele me indica ativar a campanha. Tá? Então olha só que legal. Eu tenho 2 MLBs, que me indica ativar a campanha. Aqui eu tenho, não tenho custo de produto ainda, mas eu tenho imposto, tenho o preço atual, frete, tarifa, o recebimento do MELI. E aqui ele me fala quais são as campanhas, tá? Impulsione suas vendas. E aqui ele fala o seguinte, ó, a melhor campanha, ele vai me mostrar sempre a que vai ficar ativa, tá? Então assim, ó, o lucro dela, da campanha, vai ser R$ 251,00 contra os 248. E aqui, 1.681 contra 1.617. Por quê? Porque tem rebates aqui, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai olhando no detalhado, tá? Mas enfim, ele fala assim, ó, tem uma campanha para aprovar em um MLB e 3 campanhas para aprovar em um outro MLB, tá bom? E a gente vai ver isso aonde? No detalhado. Vamos importar o detalhado. Detalhado. Então, os dois MLBs, o final 63 e o final 86, tá? Então, vamos lá. De novo, vamos botar um filtrozinho, vamos expandir as colunas, vamos congelar a primeira linha, a primeira coluna, e vamos lá embaixo, no final, onde ele fala estado de execução. Campanha aprovada. Vamos ver ó, as 4 campanhas. Final 63 e final 86. Para o 63 tem uma campanha e para o final 86 tem 3 campanhas. Aqui ele dá um motivo, ó. Campanha aprovada com recebimento de 55 centavos a mais do que eu tinha, e aqui 1,35 a mais. Se eu olhar aqui, ó, é o melhor recebimento, ou seja, eu vou receber mais do que eu recebia antes. Vamos ver se isso é verdade. Olha aqui, ó. Recebimento da campanha 1,681 contra 1,617. 2,51 contra 2,48 e assim sucessivamente. Tá bom? Só que deve ter rebate aqui, quer ver? Olha lá, rebate médio. Tá bom? Então ele vai te calcular e vai ver o que é melhor para você. Então, nesse caso, eu teria que ter entrado em todas as campanhas, analisado e tudo mais. O que a gente vai fazer agora? Simplesmente eu vou vir aqui e vou ativar campanhas. Então, até agora não fez nada. Se eu entrar aqui nos meus anúncios, então vamos pegar um MLB aqui, ó, esse cara aqui, ó, o 63. Eu vou entrar nele, estou em campanhas, deixa eu ver se tem campanhas. Estou em campanhas, está de promoções. 63. Se eu olhar, ó, só tem uma campanha ativa e não é aquela, não é a do impulsionar vendas aqui, ó, que vai estar com um valor de 236, tá bom? E a outra, que é a 86, vamos ver como que ela está. Tá aqui, ó. Ela só tem uma campanha ativa, que é a Maio Basic, e não é essa que ele vai entrar. Se eu olhar aqui, ó, ele vai dar o nome das campanhas. Olha lá. Impulsione suas vendas e esporte aquático. Induz impulsione suas vendas e esportes aquáticos. Muito provável, ó, impulsione suas vendas são datas diferentes, tá vendo aqui, ó?
uma já começou, a outra vai começar. Então ele vai entrar nessas campanhas porque faz sentido. Eu venho aqui e falo assim, ativar campanhas. Agora ele vai efetivar. Olha o que vai acontecer. Aguardando o processamento, aguardando finalização, em execução. 3 campanhas ativadas com sucesso. Tá? Se a gente baixar o detalhado aqui, ó, vou baixar o detalhado. Pode ser que alguma deu problema. Vamos ver. Arquivo, importar. Tá lá. Vamos ver o status final. Ó, 3 ele entrou, 1 ele não entrou. Bad request. Qual que é? Vamos ver. É a 86, final 86 do MLB. E a campanha impulsione suas vendas com final de 3307. Vamos entrar lá nesse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Uma delas ele não entrou. Vou dar um refresh. Tirar aqui impulsione suas vendas. Vamos ver. Olha lá. Ele entrou em 2 e não entrou nessa aqui. Se eu tentar participar dessa aqui, vocês estão vendo que ele não me deixa participar? Pessoal, aqui o que aconteceu? Como eu tinha, de propósito, tirado uma campanha de um anúncio meu, o Mercado Livre às vezes demora para reprocessar. E aí por isso deu o bad request. Então se a gente olha aqui no final do arquivo detalhado, tem um bad request, porque ele não conseguiu fazer. Tá? Então deu um erro. Isso aqui geralmente não acontece. Mas você pode pegar esse MLB, entrar na central de promoções e ver se vai acontecer. Geralmente quando dá erro, ele vai dar erro para você também. Tá? Mas foi por isso que aconteceu. Agora, vou mostrar uma coisa muito legal para vocês. Uma vez que a gente rodou, então você entrou na conta, você rodou a primeira otimização sem botar preço de custo nenhum, ele mostrou já campanhas interessantes para você, você ativou e analisou tudo via arquivo em planilha. Tá? Então baixou o CSV e importou para a planilha. Agora, uma vez que você rodou o processo, você baixa esse template aqui. Tá? Esse template ele vai trazer para você todos os SKUs de todos os MLBs que você tem. Então olha só, eu vou importar esse arquivo do mesmo jeito. Ó, template SKU mínimo receber. Olha que legal. Ele já me trouxe todos os meus MLBs, o valor mínimo que eu quero receber para o anúncio clássico, o valor premium que eu quero receber para o meu desse MLB nos anúncios premium, custo do produto, margem desejada e overprice. Esse margem desejada e overprice a gente não vai trabalhar com ele agora. É uma feature que vai ser lançada aí. Nós vamos trabalhar com essas 4 colunas. Então, como é que funciona isso? Eu coloco o custo do produto. Então, para cada produto que eu tenho um preço de custo. Eu vou cadastrar esse preço de custo. E se você tiver alguma informação do tipo assim, olha, o mínimo que eu quero, porque eu preciso receber para esse MLB nos anúncios é de, sei lá, R$12. Menos que R$12 não é negócio para mim, é o mínimo que eu posso receber. Por quê? Porque quando ele vai analisar, ele vai ver se a campanha, o valor a receber. Então, primeiro assim, o valor de compra é menor do que o atual para o comprador? É. O valor que eu receber está acima do mínimo que eu quero receber? Entra. Tá? Agora, se eu não boto o valor mínimo, ele vai sempre comparar com o valor a receber que está hoje. Então, sei lá, se hoje você recebe R$18 e a campanha vai fazer você receber R$18,10 e o valor para o comprador vai ser menor, ele vai entrar. Agora, o jogo muda quando eu coloco o preço de custo. Por quê? O preço de custo, ele vai calcular para mim o quanto de ganho real eu terei. Certo? Então, eu vou saber, numa venda, eu vou ter o valor do meu imposto, eu vou ter o valor do frete, o valor da taxa, eu tenho o valor de custo, quanto me sobrou no final. Certo? Quando eu mexo o valor de venda, o meu imposto também cai. Então, se eu tinha R$100 no valor de venda e eu pago 10% de imposto, eu estou pagando R$10. Se eu baixo para R$90, eu estou pagando R$9. E aí, quando eu fizer a conta no final, pode ser que uma campanha que ele está me ofertando para entrar, mesmo parecendo que ela não seja vantajosa, por conta dessa mágica do imposto, eu vou ganhar mais. Tá? Eu sei que é um pouco complicado de explicar, mas vamos rodar aqui agora. Eu vou pegar uma planilha que eu tenho com todos os preços de custos dos meus produtos. A gente vai rodar e vai ver se tem uma campanha ativa para os meus MLBs, tá bom?
Vamos lá. Ó, eu tenho uma planilha que já tem todos os meus preços de custos aqui cadastrados, não de todos, mas da maioria, tá? Que ela chama... Essa minha planilha eu vou fazer vou baixar ela. Como CSV sempre, tá? Então, vou salvar ela. Tá ali, ó. Mercado Livre, custo CSV. Eu vim no Excel Profit. Então assim, eu escolhi o arquivo. Tá aqui. E eu vou enviar. Enviando. Arquivo enviado com sucesso. 415 SKUs salvos. Olha o que ele me dá. Um resumo. Quantos estão com valor mínimo cadastrado? Nenhum. Quantos estão com custo cadastrado? 94%. Quantos estão com margem? Quantos estão com overprice? Que isso não interessa pra gente agora. Tá? Agora, com esta informação carregada, a gente vai rodar de novo a otimização. Eu vou rodar a otimização e vamos ver o que vai acontecer. Ela vai executar em 3 passos. Vai trazer os anúncios de novo, com as tarifas, fretes, só que vai ter o custo agora. Então a tabela de inventário vai ficar mais legal, porque vai ter custo. Vai trazer o quanto de lucro você está tendo em reais e em percentual. E aí muito provavelmente vai ter surpresas. Tipo, tem produto que eu achava que eu estava com um lucro X e eu não estou. E eu preciso ajustar preço. Isso é assustador. Tá? E aí também ele vai trazer agora as campanhas que a gente vai ter disponível aí, tá bom? Vamos aguardar ele para ver o que ele vai trazer. Ó, ele já agora está atualizando os dados das campanhas e rebates disponíveis. E logo mais ele vai entrar na última etapa, que é ver que campanha faz sentido ou não a gente aderir. E agora ele entra na última etapa, que ele está vendo exatamente quais campanhas são importantes para a gente entrar. Olha lá. Ele mostrou que tem 3 MLBs com campanhas disponíveis e são 5 campanhas no total, tá bom? Nós vamos baixar de novo agora o inventário e vamos pegar o arquivo detalhado para ver o que ele quer entrar, tá bom? Vou baixar o inventário e vou baixar o detalhado. Se quiser, depois você pode baixar, eu posso baixar o final também. Mas vamos lá. Vamos pegar o inventário para a gente ver a diferença do inventário, tá? Inventário. Olha que legal agora. Então vamos lá. Vamos expandir tudo aqui. Dar filtro. Expandir. Congelar. Primeira linha. Congelar a primeira coluna. Beleza. Então assim, o arquivo é igual, só que ele tem mais informações agora, tá? Então ele tem aqui, ó. Ele tem preço de custo. Tem o custo do produto, tá? Então aqui ele me fala por MLB quanto que eu vou receber líquido com a campanha ativa ou não que está no momento. Então esse caso aqui, ó, esse MLB, ele tá com uma campanha ativa, tá? Tem uma campanha, tá com desconto de 5,2%, tem R$11 de desconto, o preço com desconto é 209, tá? E o nome da campanha chama Mayo Basic, tá? E aí ele me fala o seguinte, ó, você vai receber por líquido do Mercado Livre 131. O seu custo de produto é 118. Você tem R$12,48 de lucro, o que representa 10,51%. E aqui você pode pegar e filtrar do menor para o maior. Esses 2 anúncios aqui eu não estou trabalhando com eles, mas olha só, eu tenho anúncio que está com 3,88, outros com 5, 7 e assim por diante. Então você pode ter uma surpresa não tão grata. Aqueles 2 negativos, ó, também estão pausados. Se eu filtrar os meus ativos, olha lá. Tem um anúncio com 3,88, um de 5 e assim por diante. Então aqui eu consigo ver o que eu preciso trabalhar para isso ou não. Tá bom? Vamos olhar o detalhado agora. Vou pegar o que ele quer que eu entre em campanha. Eu vou pegar o detalhado e vamos ver o que ele vai me falar. Beleza? Congelar a primeira coluna. Primeira linha. E vamos lá para o status. Vamos ver o que ele quer ativar. Olha aqui, ó. Ele quer ativar 5 campanhas. Ou seja, antes ele ativou 3. Depois que eu coloquei o custo, me apareceu mais 5 campanhas para entrar. Tá? Então ele falou assim, ó, aumenta o lucro em 3,50, 2,16 e 0,24. E lembrando que, então assim, olha que legal. O preço para o comprador, olha aqui, ó, 665, 386 e 493. 645, 374 e 478. Ou seja, o preço é menor para o comprador. Tá bom? Tem rebate, que o Mercado Livre está patrocinando, e eu vou ter uma diferença de preço. Cadê? Diferença aqui, ó. Eu tenho uma diferença de lucro, tá vendo só? Ou seja, aqui olha que legal. Eu tenho uma das campanhas que eu recebo teoricamente menos, mas o lucro em cima do meu custo é maior. Olha aqui, ó, de 18,03 atual contra 18,11. Por quê? Porque o imposto foi reduzido aqui, pessoal. Então eu pagava X de imposto, eu vou pagar X menos alguma coisa de imposto e vale a pena entrar nessa campanha. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, imposto, olha aqui, ó, o imposto estimado 45,77 contra o imposto atual
47,18, a diferença está aqui. Eu estou pagando menos imposto, então vale a pena entrar na campanha. Quando que você ia analisar isso numa campanha no Mercado Livre, na tela do Mercado Livre? Você não ia analisar. Então olha aqui, eu estou ganhando aqui, ó, 47,18 contra 45,77. Entendeu? Agora o que a gente vai fazer? Cara, entra para minhas campanhas. Tá? Entrou em 4 campanhas. Alguma deve ter dado problema, porque muito provável deve ter sido aquela que eu tirei e tentei colocar agora na sequência e não me deixa, tá? Então a gente baixa de novo o detalhado. Vamos ver o que ele entrou. Vamos já direto para a coluninha aqui, ó. Olha lá, aplicado com erro. A com erro deve ter sido aquela mesma da outra vez. É a mesma, não, 29. Agora aqui, ó, essa aqui, ó, que é aquela que eu... Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos ver se ele entrou nesse cara aqui, ó. Aquela que eu ganho menos no final do MELI, mas eu ganho mais no lucro. Olha lá, vamos ver se ele entrou na campanha de impulsione suas vendas. Então vamos lá. Tá lá, programado. Preço final, 478,25, rebate de 11,65. Se a gente olhar lá, 478,25, rebate de 11,92. Pessoal, por que tem uma diferença pequena aqui? Porque quando eu pego isso no Mercado Livre, eu não crio informação. Eles estão me dando uma casa decimal. Então cai para 11,92 aqui. O valor é 11,92. Quando você olha na tela do Mercado Livre, é um pouco menor. Por quê? Porque lá, se você fizer a conta, vai dar com 2 casas decimais. Então, sei lá, aqui está dando... Se eu pegar aqui 11,92 contra 478, ó, esse aqui divide por esse aqui, está me dando 2,49. Tá? E na tela do Mercado Livre, ele está me falando o seguinte, ó, 11,65 contra 478,25. Ó. 11,65 divide por 478,25. Olha o que está acontecendo. Então aqui ele me dá um valor cheio, ele me arredonda, tá? Ele faz isso aqui, ó. Vou botar aqui em percentual e vou tirar aqui. Ó. Ele faz isso aqui. Enquanto lá, na tela, tá bom? Ele faz isso aqui, ó. Então tem uma diferencinha pequena. Isso vai acontecer, tá? Não tem como solucionar. Mas o ponto aqui é o seguinte. Vocês viram a mágica acontecer com alguns cliques. Eu tentei explicar da maneira mais fácil. Pode ser que vocês tenham dúvidas. E não tem problema. É só acionar a gente e a gente vai conseguir esclarecer. O fato dele não fazer tudo de uma vez te dá muita segurança operacional. Então ele deixa você analisar e aí depois você efetiva de fato. E você pode, no começo, olhar a plataforma do MELI para ver, pô, ele entrou mesmo na campanha ou entrou? Tem campanha que vai estar programada. Então quanto mais campanha você entra, mais vai estar com visibilidade dentro do Mercado Livre. Porque aparece uma campanha, pô, o cara clica, entra no seu anúncio e vai muito provavelmente comprar. Se não comprar, pelo menos teve mais visibilidade. Mas a chance é muito maior. É uma das alavancas que se tem para você ter mais vendas. Então o Exos Profit nasceu de uma ideia, de uma dor que eu tinha como um seller, e depois eu conversando com outras pessoas, eles tinham as mesmas dores. Então ele nasceu de uma necessidade operacional real. E o foco é continuar aprimorando e melhorando cada vez mais. Ajudar você como seller, eu como seller, reduzir o tempo operacional, porque hoje em dia comprar tempo, a coisa mais valiosa que tem é o tempo. Quanto que vale o seu tempo? Né? Você pode fazer outras coisas. Diminuir erro, tomar decisões mais inteligentes. Hoje o maior gargalo de muitos sellers, eu diria que na totalidade, não é vender. É conseguir operar com eficiência. E o Exos Profit foi criado justamente para ajudar nisso. Né? Então isso aqui é só um começo, tem muita coisa ainda por vir. Já dei um spoiler lá que vai ter uma precificação automática. E vai ter outras coisinhas lá bem legais ali. Vou te falar também que vai sair o seu resultado mensal de quanto você recebe no final do mês de toda a sua operação dentro do Mercado Livre, tirando muito provável ads, custos e tudo mais. E muito provável vai ter um DRE no final. Essa é a ideia que se tem para o Exos Profit aí no próximo mês. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu vou estar respondendo. E cara, curtam o Exos Profit, ele vai ajudar vocês demais. Ele reduziu meu tempo operacional drasticamente. O que eu perdia de tempo hoje, em questão de botões, ele faz a mágica acontecer para mim. Tá? Então, pessoal, a tecnologia está aí para ajudar. Espero ter ajudado e vamos em frente que tem muita coisa para acontecer. Obrigado.